E convido os irmãos a abrirem de novo a Escritura, mas desta vez na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, e vamos ao mesmo texto que eu considerei a semana passada. Os irmãos podem ficar a pensar, o pastor vai repetir a pregação? Não, mas vou focar aí em 2 versículos que nós consideramos a semana passada e que eu gostaria de aprofundar. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, e a semana passada nós lemos este capítulo inteiro, mas gostaria de chamar a vossa atenção para os versículos 15 e 16. E no versículo 15, que é um bocadinho a continuação do anterior, diz assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, como faz também em todas as suas epístolas, nelas falando acerca destas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para sua própria perdição. E é exatamente, sobretudo, este versículo 16 aqui. Epístolas do apóstolo Paulo, nas quais há pontos difíceis de entender. E o título da minha mensagem para hoje é exatamente isso: pontos difíceis de entender. Quais são esses pontos difíceis de entender? Primeiro, Pedro diz que é aquilo que é encontrado nas epístolas do apóstolo Paulo. Ora, o apóstolo Paulo escreveu bastantes epístolas. Umas antes daquilo que Pedro escreveu, outras depois. E a melhor forma de nós situarmos isso cronologicamente é procurarmos perceber quando é que Pedro escreveu esta epístola, para considerar que são as epístolas paulinas até essa data que ele estará a referir. Ora, segundo alguns, Pedro escreveu esta segunda epístola entre os anos 64 e 66 depois de Cristo. Ou seja, cerca de 30 anos depois de Jesus ter feito o seu ministério e ressuscitado. Portanto, estamos ali de volta do ano 64, 65 depois de Cristo. Ou seja, quando Pedro refere epístolas do apóstolo Paulo, são aquelas que ele escreveu antes disso, porque o apóstolo Paulo escreveu algumas depois dessa data. E a questão é exatamente essa: procurarmos identificar essas epístolas paulinas nas quais há pontos difíceis de entender. Notem, meus irmãos, e antes de irmos lá a essas epístolas paulinas nas quais há pontos difíceis de entender, aquilo que Pedro diz aqui em relação a esses pontos difíceis de entender, como é que eles são tratados, como é que eles são considerados, como é que nos dias de hoje e sempre tem havido pessoas que quando leem a Escritura, o que é que elas fazem, como é que elas interpretam. Aquilo que Pedro diz é que alguns torciam essas Escrituras. Distorciam o seu sentido, o seu significado e, consequentemente, a sua aplicação. E Pedro refere dizendo que esses são os indoutos e inconstantes. Ora, quando ele usa a palavra indoutos, podemos dizer que a ideia que está associada é de ignorantes, ou seja, um indouto não é um doutor, alguém que é conhecedor, que tem conhecimento. São indoutos, ou seja, pessoas com pouco ou nenhum conhecimento, que ouvem a Escritura, que leem a Escritura e que depois a distorcem para a sua própria ideia e funcionamento. Ou seja, pessoas sem conhecimento, sem fundamentação, sem base bíblica para fazer a interpretação que estão a fazer. Depois diz que são pessoas inconstantes. Algumas traduções terão a palavra instáveis, pessoas que não são firmes, que vacilam, que com a maior facilidade, ora têm uma posição, ora têm outra, que não sabem bem como interpretar.
E que, na verdade, já o apóstolo Paulo e o próprio Senhor Jesus também falava daqueles falsos mestres que hão de aparecer, falsos mestres que, no fim de contas, são capazes de trazer uma ideia, às vezes muito interessante, muito agradável de ouvir, mas que é uma ideia perfeitamente errónea e completamente distante daquilo que é o ensino de Jesus e que depois foi apontado, foi avançado pelos apóstolos. Portanto, pessoas que vão atrás de qualquer ideia. Reparem, meus irmãos, a atualidade deste texto. Aquilo que Pedro refere e esta crítica, este comentário que ele faz aqui, não foi apenas naquele tempo. Nos dias de hoje e ao longo dos séculos tem havido pessoas que se intitulam como mestres, mas que na verdade são falsos e que distorcem a Escritura, mesmo a Escritura que nós temos, e com a maior facilidade o fazem. Eu já tenho mencionado aqui, referido que nos dias de hoje, e quando digo nos dias de hoje, digamos nestes últimos anos, tem havido alguns que fazem novas traduções da Escritura para procurar enquadrar naquilo que são as suas próprias ideias. Vou-vos dar 2 ou 3 ou 4 exemplos, e não tenho tempo para mais, mas, por exemplo, uma Bíblia que anda aí, que é a Bíblia das Testemunhas de Jeová, da tradução do Novo Mundo, ela faz uma distorção daquilo que é o texto bíblico. Para quê? Para procurar entrar e corresponder àquilo que é a doutrina do fundador e dos primeiros orientadores da Igreja das Testemunhas de Jeová. Os Mormons, a mesma coisa, têm um outro livro de capa azul que mais não é do que uma distorção. Aliás, segundo eles, uma outra visão daquilo que foram as palavras de Jesus. Nos dias de hoje também o movimento LGBT acaba por querer fazer uma outra tradução da Escritura, distorcendo aqueles versículos que são muito objetivamente contra essa posição homossexual e LGBT. E por aí fora, meus irmãos, o mais aberrante que possam pensar. Vou-vos dizer também, a própria Igreja de Satanás também tem uma Bíblia, também usam a Escritura. E, de certo modo, torcem a Escritura e fazem uma outra tradução. Então, meus irmãos, nos dias de hoje, nós vemos que aquilo que Pedro estava a falar tem sido prática. E porquê? Aquilo que nós vemos aqui, ou que eu vejo aqui, os irmãos veem com certeza também, é a mão do diabo procurando distorcer a Escritura. Aliás, o diabo é perito em torcer a palavra de Deus. Então, há aqui essa situação. Sendo muito objetivo, o que é que Pedro tem em mente quando ele diz que também em todas as suas epístolas, nelas falando acerca destas coisas nas quais há pontos difíceis de entender. Quais são esses pontos difíceis de entender? Então, nós já posicionamos cronologicamente esta carta do apóstolo Paulo ali pelos anos 64, 65 depois de Cristo. Então, quais são as epístolas que Paulo escreveu antes que possam ter dado origem a esta distorção da Escritura? Eu creio, meus irmãos, e para não ser, digamos, muito longo, 3 doutrinas fundamentais nas cartas do apóstolo Paulo que foram objeto de distorção clara. A primeira é a doutrina da liberdade cristã. E para isso eu convido os irmãos a irmos para a Epístola de Paulo aos Gálatas. A Epístola de Paulo aos Gálatas é conhecida ou considerada como a Magna Carta da Igreja. Isto é, aquela primeira carta, a primeira epístola na qual a Igreja assenta muito da sua prática, da sua doutrina. Do capítulo 5 da Epístola aos Gálatas. E esta carta, só para que os irmãos possam situá-la, terá sido escrita por volta do ano 48, tendo sido a primeira ou das primeiríssimas cartas do apóstolo Paulo. Mas alguns creem que terá sido mesmo a primeira, escrita antes, notem, vejam bem o que eu vou dizer, antes da Assembleia de Jerusalém ou do primeiro concílio da Igreja em Jerusalém, ao qual nós já lá iremos. Gálatas capítulo 5, verso 1 e 2. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada aproveitará.
Notem, meus irmãos, aqui há duas referências em particular. Aliás, se quisermos três, neste conjunto de versículos que eu gostaria de chamar a atenção. Primeiramente, Paulo está a falar, não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Portanto, aquilo que ele diz é que nós temos liberdade em Cristo e não vamos voltar à escravidão de alguma coisa que iremos considerar. E que ele considera, que mencionou logo no verso 2. O que é isso? Que acaba por ser um jugo de escravidão. No verso 2 ele diz, eis que eu, Paulo, vos digo que não vos deixe, se vos deixardes circuncidar. Notem, Paulo está a escrever a quem? Aos Gálatas, da igreja da Galácia. A Galácia é uma região, não é propriamente uma cidade. Talvez alguns conheçam aí Galatasaray. Não quero entrar, aliás, tenho por prática que o púlpito não é para política nem para futebol, mas é só uma relação, é uma região daquilo que é hoje a Turquia, na altura Ásia Menor. E Paulo escreveu a essas igrejas, dizendo aqui, se vos deixares circuncidar. Ou seja, havia naquela altura como que um movimento que queria obrigar, forçar os cristãos, gentios, não judeus, a serem circuncidados, do mesmo modo que os judeus são circuncidados. E esta questão estava a provocar grande tensão, grande perturbação nas igrejas que Paulo ia. E nesta altura é final da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele já tinha criado, já tinha organizado várias igrejas. Aquilo que ele diz é, permanecei firmes. Portanto, não vos deixeis levar por doutrinas, por ideias que são erróneas. Vamos continuar a ler. Verso 3. E de novo testifico a todo o homem que se deixa circuncidar. Portanto, vejam a questão fundamental aqui. O problema estava na circuncisão. Todo o homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ou seja, o judeu que é circunciso, que é circuncidado, tem uma lei para cumprir. Nós, gentios, não nos vamos circuncidar porque não vamos ficar debaixo dessa lei. Verso 4. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei da graça caíste. Portanto, aquilo que Paulo está a colocar aqui é uma dicotomia entre graça e lei. Lei que veio da parte de Deus através de Moisés e era específica para os judeus, mas a graça que veio da parte de Deus e que não era, digamos, para aqueles que estavam circuncidados. Verso 5. Nós, entretanto, pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale alguma coisa, mas sim a fé que opera pelo amor. Então, em Cristo, meus irmãos, aquilo que Paulo está a dizer é que nem a circuncisão, nem a incircuncisão são determinantes para a salvação, valem alguma coisa. São práticas, a circuncisão é uma prática, naturalmente, que Deus colocou para os judeus, mas que não é a razão para a salvação. E depois ele diz no verso 7, e aqui no verso 7 ele denota que alguns já estavam a desviar-se deste caminho. Verso 7 ele diz, corrieis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Persuasão, ou seja, alguns andavam pelo meio das igrejas procurando persuadir os cristãos gentios a serem circuncidados. E depois ele diz no verso 8, um pouco de fermento leveda toda a massa. Basta um pouquinho, basta uma ideia que é suficiente para fermentar, para alterar o estado da massa. Verso 10. Confio de vós, no Senhor, que de outro modo não haveis de pensar, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Ou seja, Paulo não está aqui a procurar apontar nomes diretamente, mas aqueles que andam no meio das igrejas a perturbar, a procurar convencer os gentios a circuncidarem-se, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se é que prego ainda a circuncisão, porque ainda sou perseguido. Neste caso, o escândalo da cruz estaria aniquilado. Tomara que se mutilassem, isto a propósito de circuncisão, aqueles que vos andam inquietando. Agora, verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade.
Mas não useis a liberdade para dar ocasião à carne, antes pelo amor, servi-vos uns aos outros. Nós somos chamados à liberdade. Não estamos debaixo da lei. Não que a lei em si fosse má. A lei serviu, como Paulo diz nesta mesma carta, de aio, isto é, de guia, de ajuda para levar a Cristo. A lei teve o seu tempo, mas a lei agora com a vinda de Cristo e com o ministério de Cristo foi passada. A lei está ultrapassada. Já não existe mais. É interessante, meus irmãos, que Paulo escreveu esta carta antes do concílio de Jerusalém. E vamos, meus irmãos, a Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Porque é aí exatamente que os líderes da igreja de então vão lidar com este problema. Qual era o problema? Circuncisão. Havia alguns que andavam no meio das igrejas querendo obrigar, forçar os gentios, não judeus, a serem circuncidados. Dizendo até que se não fossem circuncidados não seriam salvos. Então, capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Vejam estes primeiros versículos. Eu não vou ler tudo, de modo nenhum, o tempo não me dá para isso. Mas vejam o verso 1 e 2. Então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam aos irmãos. E aqui está claramente o problema exposto. Se não vos circuncidardes, segundo o rito de Moisés, não podereis ser salvos. Estão a ver claramente? Este era o problema. Este era aquilo que alguns andavam pelo meio das igrejas, subvertendo aquilo que o apóstolo Paulo tinha ensinado. Então, os líderes da igreja, os apóstolos, reuniram-se e tinham que abordar este assunto. Verso 2. Tendo Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles quais? Com os que queriam forçar a circuncisão. Os irmãos resolveram que Paulo e Barnabé e mais alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos por causa desta questão. Eles, pois, sendo acompanhados pela igreja por um trecho do caminho, passavam pela Fenícia, por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam com grande alegria a todos os irmãos. Verso 5 agora. Quem eram aqueles que, entre outros, que andavam a minar as igrejas e a querer impor esta prática da circuncisão? Verso 5. Mas alguns da seita dos fariseus que tinham crido, notem, é interessante, Lucas é fantástico em termos de descrição, que tinham crido, levantaram-se dizendo que era necessária a circuncidá-los e mandar-lhes observar a lei de Moisés. Para os judeus, esta era a prática. Para os gentios, não era a prática. Os gentios gozavam de liberdade em Cristo e não estavam sujeitos a esta prática. Como, aliás, também, deixe-me dizer, a partir da vinda de Jesus e daquilo que foi o ministério de Jesus, muito da prática cerimonial dos judeus estava completamente fechada. Por exemplo, os judeus até, enquanto tinham o templo, e ainda tiveram durante um tempo, eles iam ao templo para sacrificar animais. E sacrificavam os animais para quê? Para expiação de pecado. Com a vinda de Jesus, deixou de ser necessário. Contudo, os judeus continuaram a sacrificar no templo, até que o templo, no ano 70, foi arrasado, e desde então, até os dias de hoje, os judeus não fazem mais sacrifício de animais para expiação de pecado. E te pergunto, é necessário? Não é. Porque o sacrifício de Cristo, feito uma vez por todas, é suficiente. Agora, meus irmãos, reportando-nos aqui este tempo, havia alguns, e particularmente liderados pela seita dos fariseus, que queriam impor aos não-judeus, e reparem, se isto tivesse vingado e se fosse essa a orientação de Deus, nós tínhamos que ser circuncidados, posso dizer, não haveria mal nisso, por assim dizer, mas o problema está em quê? Que a circuncisão era necessária para a salvação. Ou seja, o sacrifício de Jesus deixou de ser relevante, deixou de ser suficiente, porque eu era salvo, não pelo sacrifício de Jesus, mas pela minha obediência aos ritos de Moisés. E isto, meus irmãos, acabou. Mas era aquilo que estava a ser ensinado nas igrejas e a minar as igrejas. E alguns estavam a persuadir e estavam a conseguir ter adeptos. Por isso Pedro diz lá,
das epístolas do irmão Paulo, alguns indotos, ignorantes, torcem a Escritura. Não foi isso que o apóstolo Paulo ensinou, pelo contrário. Vamos passar ao versículo 7. Já agora o 6 e o 7, congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Esta, meus irmãos, é considerada a primeira assembleia, ou o primeiro concílio da igreja. Verso 7 diz, e agora aparece a figura de Pedro. E havendo grande discussão, levantou-se Pedro e disse-lhes, irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para quê? Para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Deus usou Pedro para falar a quem? A Cornélio. Lembram-se? Mata, come. Não é? E Pedro diz, não, eu não vou tocar naquilo que é imundo. Eu te mando. E Pedro obedeceu. Não tornes tu imundo aquilo que Deus purificou. Pedro vem dar testemunho exatamente de que Deus o elegeu para ser missionário aos gentios, para levar a mensagem e não para levar o quê? A circuncisão. E aqui está Pedro a testemunhar. Por isso mesmo, quando Pedro escreve a sua carta, digamos, quase 15 anos depois deste momento, da Assembleia de Jerusalém no ano 48, ele sabe o que está a dizer. Eu estive lá. Essa foi a decisão. Aí, não é? Vamos passar e saltar para o verso 28 e 29, e eu peço que os irmãos em casa possam ler este capítulo todo, porque vale a pena. Mas em Atos capítulo 15, verso 28, chegamos à decisão deste concílio. Qual foi a decisão, então? É relativamente a este problema da circuncisão, da doutrina da liberdade. Verso 28, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além destas coisas necessárias, que vos abstenhais. Notem bem aquilo que está aí. Vejam se em alguma parte os irmãos consideram que o concílio decidiu que os gentios deveriam ser circuncidados. Que vos abstenhais das coisas santificadas aos ídolos e do sangue, e à carne sufocada, e da prostituição, e destas coisas bem fareis, se vos... destas coisas fareis bem de vos guardar, bem vos vá. É interessante, meus irmãos, aquilo que diz, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós comunicar-vos isto. O que é interessantíssimo aqui é o espírito democrático, podemos dizer, que emanou desta Assembleia. Eles não impuseram, eles dizem, pareceu bem ao Espírito Santo, e aí tinha a chancela de autoridade divina, e também a nós. Não vos impor outra coisa, mas sim recomendar-vos isto. Ora bem, a questão é, porque é que o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, não refere esta decisão? Eu creio, meus irmãos, porque a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas foi escrita um pouco antes desta Assembleia. Mas o problema já estava ali. E a decisão é esta, e ela depois vai vigorar, vai prevalecer. É de facto interessante aquilo que o apóstolo Paulo fala acerca de doutrina de liberdade. Aquilo que ele diz é, não vamos usar a liberdade cristã para pecares. Nós temos liberdade, mas não é para pecares. Nós temos liberdade, mas não é para fazer erro. Nós temos liberdade em Cristo, mas não é para continuar a pecar e a desobedecer. É interessantíssimo que o apóstolo Paulo, no final da carta aos Gálatas, ele vai abordar exatamente uma questão extremamente importante e que nós muitas vezes falamos, que é o quê? A luta entre a carne e o espírito. E ele menciona lá no final do capítulo 5, depois do capítulo 6, das obras da carne, as várias obras da carne. E depois menciona também o quê? O fruto do Espírito. E ele diz, mas o fruto do Espírito é o quê? É amor, gozo, paz. Eu recomendo a leitura desses capítulos aí, dessa parte final da carta do apóstolo Paulo. Ele diz, nós temos liberdade em Cristo, mas temos liberdade não para dar essa liberdade à carne, mas sim liberdade para quê? Na nossa fé, na nossa comunhão, para fazer aquilo que está certo. Não ficamos sujeitos àquilo que são as imposições da lei que Deus deu a Moisés, e deu com um propósito, deu também com um tempo determinado, mas esse tempo terminou, esse tempo foi concluído. Agora temos liberdade em Cristo. Não liberdade para eu fazer o que quero, mas para fazer aquilo que o Espírito Santo me orienta. E por isso mesmo ele diz, a carne e o Espírito lutam. Mas quem tem que prevalecer é o
do Espírito. E daí ele mencionar que o fruto do Espírito, e notem, eu volto e meia sublinho isto, ele menciona obras da carne e tem uma lista enorme. Mas depois menciona fruto do Espírito. Alguns, talvez por excesso de linguagem ou por liberdade de linguagem, falam em frutos do Espírito. O que lá está é fruto singular, não plural. Mas é o fruto singular que é tudo aquilo e não apenas alguns aspectos. Ou seja, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, domínio próprio, etc, etc, etc. Ele vai por aí fora. Meus irmãos, isto era uma das doutrinas que os indotos, ignorantes, torciam e que foi sendo resolvido desta maneira. Vamos passar à segunda doutrina. E a segunda doutrina é aquela que, de certo modo, era de facto preocupante também, que é a chamada doutrina da parousia, ou doutrina da segunda vinda de Jesus. E, meus irmãos, a questão era esta. Jesus vem ou não vem? Jesus vem ou não vem? Quando é que vem? Nós não vemos nada. Jesus esteve já connosco há quase 30 anos, subiu aos céus, disse que voltaria, mas onde é que está? E Paulo escreve algumas epístolas, nomeadamente primeira aos Tessalonicenses. Vamos abrir. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, começando nos versículos 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 13. E é interessante, eu direi, este é um dos textos que nós cristãos devemos ter sempre bem presentes. Porque há uma questão doutrinária aí muito interessante. Vamos ler. Está a passagem ali, nós temos uma excelente equipe de mídia, de imagem e som que nos ajuda aqui. Verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. E este ignorante, aquele que é ignorante com facilidade torce, não é? Que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Quem são os que já dormem? Os que já morreram em Cristo. Porque não, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem, os que já morreram. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, à voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Qual é, meus irmãos, então a questão? O que é que o apóstolo Paulo está a dizer? Quando é que ele escreveu esta carta? Ele escreveu esta carta mais ou menos 3 anos depois da carta aos Gálatas. Isto é, por volta do ano 50, 51 depois de Cristo. E mesmo assim, então, ainda 13 anos antes daquela carta do apóstolo Pedro que nós lemos, quando ele diz que há coisas difíceis de entender. Então, 10, 12, 13 anos, esta carta do apóstolo Paulo já circulava de algum modo. Atenção, é importante dizer isto. Nós hoje, com facilidade, recebemos notícias na hora. Hoje vivemos a sociedade do imediato, não é? É na hora. A guerra em direto, tudo acontece, recebemos na hora. Naquele tempo não era assim. Levava o seu tempo. Por outro lado, não havia impressão, não havia estas telecomunicações. Então as cartas do apóstolo Paulo e as outras eram copiadas e distribuídas. Levava o seu tempo. Mesmo assim, meus irmãos, estamos a falar de 12 anos antes que esta carta foi escrita em relação àquilo que o apóstolo Pedro diz. E o que é que Paulo está a dizer? Que Jesus virá, voltará visivelmente e ressuscitará aqueles que morreram em Cristo e transformará os vivos e a todos ele arrebatará. Isto é, levará para junto de si. Então este é um aspecto importante aqui. O que está a garantir são 2 coisas importantes. Primeiro, que Jesus voltará.
que não haja dúvidas disso. Ou seja, parece que tarda, mas vai acontecer. Pode não ser nos dias de hoje, pode ser amanhã, mas vai acontecer. E quando isso acontecer, então o que é que se passará? Duas coisas. Os que estiverem mortos serão os primeiros a serem ressuscitados. Isto é, as suas almas irão juntar-se ao seu corpo que vai ser transformado. E Paulo diz isto numa outra carta, que é a 1 aos Coríntios, capítulo 15, já lá vamos. E em segundo lugar, digamos, na sequência, os que estiverem vivos serão transformados. Ou seja, meus irmãos, suponham que, por exemplo, Jesus vem hoje. Nós, os que somos crentes, estamos vivos aqui. Mas não vamos entrar, nem vamos subir aos céus com este corpo. Nós seremos transformados. O apóstolo Paulo diz que carne e sangue não entrarão no reino dos céus. Ou seja, nós não vamos entrar no reino dos céus com este corpo. E notem, também não foi com um corpo terreno que Jesus subiu aos céus. Pois não. Ele subiu aos céus com um corpo transformado. Um corpo transformado de tal modo que as portas do cenáculo onde estavam os apóstolos estavam fechadas, mas Jesus entrou ali, não pelo buraco da fechadura, não é? Mas Jesus entrou, um corpo diferente, transformado. Nós iremos ter um corpo transformado. Das duas, uma, meus irmãos, ou teremos morrido e o nosso corpo físico foi desfeito, destruiu-se, é pó, mas a nossa alma está segura, está aguardando onde? Na presença de Deus, o dia do juízo, o dia da ressurreição, ou então nós estaremos vivos e nessa altura seremos transformados. E o apóstolo Paulo diz isso. Mas há um outro aspecto aqui interessante que ele diz, que é no capítulo 5 da 1 Coríntios. Capítulo 5, no verso 1 e 2, ele usa uma expressão que depois Pedro vai colocar lá no seu texto, em 2 Pedro, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Se eu disse outra coisa, desculpa, é 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Ele diz assim: mas irmãos, acerca dos tempos e das épocas, ou seja, daquilo que está para vir, não necessitais de que vos escreva. E agora notem o verso 2. Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. E como é que o ladrão vem de noite? Ele bate à porta, manda previamente uma carta, um e-mail, a dizer: olha, amanhã eu vou aí e vou assaltar a sua casa. Não, claro que não. A ideia que Paulo está a transmitir aqui é de repentina vinda, quando porventura ninguém espera. Mas, meus irmãos, isso não significa que Jesus não virá. Aquilo que está a dizer é que nós não sabemos quando. Paulo não sabia quando é que Jesus viria, mas tinha a convicção, a certeza de que Jesus viria. E quando viesse, alguns porventura não estariam à espera. Alguma coisa diferente daquilo que Jesus havia dito? Não. Ele mesmo diz que se aqueles dias não forem abreviados, até os escolhidos se perderiam, que as pessoas não estariam a contar quando Jesus vier. E Jesus mencionou no capítulo 24 e 25 de Mateus, no sermão profético, daquelas 10 virgens, não é? 5 que estavam preparadas e outras 5 que foram negligentes. Mas Jesus virá. Quando? Não nos preocupemos com isso. Precisamos é de estar preparados. Só que isto foi um problema naquela altura, porque alguns consideraram: mas Jesus já não veio, nós não podemos confiar, Jesus esqueceu-se, Jesus enganou-se. Os anos passavam e não havia meio da vinda de Jesus, mas ele viria. E alguns até começavam a questionar: bom, Jesus não veio, mas será que ele ressuscitou mesmo? E por isso mesmo o apóstolo Paulo, sendo necessidade de escrever uma outra carta, e neste caso vamos para a primeira carta aos Coríntios. É fantástico aquilo que Paulo escreveu e como Deus foi usando tudo isso. 1 Coríntios capítulo 15. Esta carta foi escrita alguns anos depois da carta aos Tessalonicenses, ali por volta do ano 55, 56, talvez 57. E é uma carta que vai responder a vários problemas de uma igreja que tinha tudo para ser uma igreja perfeita. A igreja de Corinto
tinha dons espirituais como nenhuma outra teve, não é? Nós chegamos ao capítulo 12 e vemos aquela lista. Vemos o capítulo 13 de Coríntios, Paulo dizer que ainda que eu falasse a língua dos homens e tal e não tivesse amor, seria como tal. E depois no capítulo 14 ele falar sobre 2 dons em particulares, o dom das línguas e o dom das profecias. E chega aqui ao capítulo 15 e ele vai abordar uma questão que é de extrema importância, a ressurreição de Jesus. E no capítulo 15, e eu gostaria só de sublinhar aí um versículo, ou melhor, alguns versículos a partir do 50. Ele diz lá mais atrás que, vejam no verso 14, permitam-me só, e se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Então o que está em causa aqui é Cristo ressuscitou. Que não haja dúvidas sobre isso. E se Ele ressuscitou, então a nossa fé é válida, é aquela que nos sustém, mas também é aquela que nos leva a crer o quê? Que nós também iremos ressuscitar. E é isso que Paulo introduz aqui a partir do versículo 50 desta primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, quando ele diz: mas digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. E dormir, digamos, nesta palavra do apóstolo Paulo, significa morrer. Morrer fisicamente. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, aquilo que o apóstolo Paulo está a dizer aqui é aquilo que ele já tinha dito na primeira carta aos Tessalonicenses, neste aspecto de ressurreição e transformação. Foi escrita pelo mesmo autor, há uma perfeita identificação aqui. O verso 55, porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Ou seja, os nossos corpos são corruptíveis, mas vão se revestir de incorruptibilidade, isto é, não vão ser contaminados. Mas, verso 54, mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Se o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E a vitória é o quê, meus irmãos? A ressurreição dos mortos. É a transformação. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Reparem, questão de firmeza, firmeza doutrinária, firmeza nas nossas convicções. Nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos, e por isso mesmo continuamos a batalhar, continuamos a confiar, ainda que Jesus não venha ou não tenha vindo, Ele virá. E meus irmãos, 2000 anos depois, nós estamos na mesma situação. Jesus já veio? Não. Ainda que alguns heréticos digam aí que Jesus já veio e ficou entre o céu e a terra a preparar o julgamento final e coisas do género. Não, Jesus ainda não veio, Ele virá. E quando Ele vier, isto vai acontecer. Então estejais sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Meus irmãos, esta é de facto a nossa vitória. Está clarificado, está resolvido um problema de difícil interpretação. A doutrina da segunda vinda. Vamos ao terceiro e último que eu quero trazer-vos. É a doutrina da graça. E para isso, convido-vos a irmos para a carta de Paulo aos Romanos. É uma carta fantástica. Paulo escreveu esta carta um pouquinho depois da primeira carta aos Coríntios, lá por volta do ano 56, 57, 58. E, portanto, ainda 8 anos antes daquela carta do apóstolo Pedro, quando ele diz que nas epístolas de Paulo há pontos difíceis de entender. Esta carta aos Romanos já tinha sido escrita então. E vamos ali ao capítulo 3. Meus irmãos, se a carta aos Gálatas é considerada a magna carta da Igreja,
a carta aos Romanos é considerado o 5º evangelho. Nós temos 4 evangelhos, não é? Mateus, Marcos, Lucas, João. Romanos é uma carta que é essencialmente evangelística. Paulo fala muito do evangelho. No capítulo 3, que é fantástico em termos de pecado e da graça de Deus. E apenas respigar aqui alguns dos versículos que eu considero de grande importância. Daqui a pouco nós vamos estar aí numa ação de formação para a campanha Billy Graham, não é? Uma das coisas é aprendermos ou lembrarmos como testemunhar, falar de Jesus aos outros. Olha, a carta aqui aos Romanos é fantástica para isso. Vejam no capítulo 3, quando ele diz, no verso 23, e é sempre bom lembrar, Romanos 3, 23, ele diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Não há um que não tenha pecado. Todos pecaram. Então esta é a nossa condição. E por isso mesmo é que depois vem o quê? A doutrina da graça. Porque todos pecaram. Então nós precisamos de quê? Da graça de Deus. Verso 24 ele diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Mediante o quê? A redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram. Mas nós precisamos e recebemos o quê? A graça de Deus. Então esta carta vem muito trabalhar com esta doutrina da graça de Deus. E ele continua dizendo, ao qual, verso 25, Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. E chegamos ali ao verso 28. E no verso 28 ele faz uma conclusão. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Meus irmãos, isto deu um reboliço nas igrejas que os irmãos nem imaginam. Então, nós somos salvos pela fé, sem obras da lei, sem fazermos obras. Quer dizer que eu posso receber esta graça de Deus e levar a minha vida como eu quiser? Não preciso de fazer obras? Não é nada disso que se diz. Aliás, Paulo na carta aos Gálatas já tinha referido que nós temos liberdade em Cristo, mas não liberdade para fazermos o que quisermos, não liberdade para pecarmos. Eu há pouco não mencionei, mas está-me a lembrar agora, porque os versículos estão cá dentro, em que Paulo numa das suas cartas diz, eu posso fazer tudo aquilo que quiseres. Todas as coisas me são lícitas. Mas ele acrescenta, nem todas me convêm. Eu posso fazer tudo. Ninguém me proíbe. Deixe-me colocar as coisas assim. A igreja, ou o pastor desta igreja, proíbe você de pecar? Proíbe você de fazer alguma coisa errada? Certamente não. Mas há consequências, não há? E é isso que Paulo diz. Eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Voltando aqui, aquilo que ele diz é, o homem é justificado pela fé, e pela fé sem as obras da lei. Esta é a doutrina da graça. Justificação pela fé sem as obras da lei. Vamos a Romanos capítulo 6, um pouquinho mais adiante, e ele vai acrescentando aqui algumas partes, e eu estou a aproximar-me da conclusão. Mas do verso 1 e 2 do capítulo 6 ele diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? E é exatamente aqui que o apóstolo Paulo vai colocar uma das passagens mais interessantíssimas e que nós tantas vezes lembramos na questão do batismo. Ele a seguir menciona que nós no batismo identificamos-nos com 3 momentos da vida de Cristo. A sua morte, o seu sepultamento e a ressurreição. E o batismo, quando nós estamos ali para ser batizados, é como que estarmos a declarar ao mundo que nós morremos para o pecado. E por causa da morte somos sepultados, estamos dentro das águas. Por isso mesmo, batismo tem que ser por imersão. E quando saímos das águas, saímos para uma vida nova, não é? Em Cristo é uma vida nova. E Paulo menciona isso logo nos versículos seguintes. Gostaria só de terminar. Verso 14.
Verso 14 ele diz: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E só quero terminar, meus irmãos, com um versículo. Aliás, com 2 versículos, mas em Efésios. Uma outra carta que o apóstolo Paulo escreveu um pouquinho depois desta carta aos Romanos. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Os irmãos estão fartos de me ouvir sobre isso. Mas é um texto fundamental. Na doutrina da graça, este é o texto-chave. Nós não podemos contornar este texto. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, ele diz, e os irmãos sabem isso de cor. Está ali projetado, vamos ler lá. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A seguir, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pela graça, você e eu somos salvos. Graça de Deus. Não pelas obras. Ou seja, não há obra que eu faça que seja suficiente para a minha salvação. Eu sou salvo pela graça de Deus. E graça, meus irmãos, é isso. A palavra que o apóstolo Paulo usa é caris. Caris de carisma, de dom. Deus deu-nos esse privilégio da salvação. Quanto é que nos custou a salvação? A nós nada. É de graça. Mas a Deus custou a morte do seu filho. Então a nossa resposta a esta graça de Deus é o quê? É fé. Crendo e aceitando, recebendo. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E isto, meus irmãos, tinha muito a ver com o quê? Com um problema sério daquele tempo. Era a jactância. Alguns ufanavam-se de fazer boas obras para com isso poderem ter a salvação. E as boas obras são completamente rejeitadas. Quer dizer então que eu não preciso fazer boas obras? Sim e não. Não para eu ter salvação, sim porque eu sou salvo. Vou dizer outra vez. Eu não preciso fazer boas obras para ser salvo, mas eu preciso fazer boas obras porque eu sou salvo. É uma consequência. Aquilo que o Senhor Jesus mencionou, pelos frutos, os conhecereis. Qual é o seu fruto da sua salvação? Quais são as suas boas obras? Aliás, nesta mesma carta, Paulo diz que Deus preparou, antes da fundação do mundo, as boas obras para quê? Para que nós andássemos nelas, para que nós andemos nelas. Qual é, meus irmãos, ou meu irmão, minha irmã, as suas boas obras? Quais são? O que é que você faz com a sua salvação? O que é que você faz com aquilo que o Senhor lhe tem dado? Não esqueça, você está salvo, mas as suas obras irão acompanhar. E aquilo que a Escritura diz também é que quando Jesus voltar, Ele vai nos pedir contas das nossas obras. Não porque elas nos salvem, mas porque elas fazem parte da nossa vida. É interessante, os irmãos leiam, a Bíblia é tão rica, mas leiam Apocalipse capítulo 21, e lá vão encontrar isso, que quando Jesus voltar, vão-se abrir os livros. E há 2 tipos de livros que vão estar abertos. Um deles é o livro das obras. Das obras? Sim. Livros das obras. E um outro livro é o livro de quê? Da vida. Da vida eterna. Se o nosso nome não está escrito no livro da vida, meus irmãos, nós estamos destinados para quê? Para a morte eterna. E o meu nome e o seu nome está escrito no livro da vida por causa de quê? Da graça de Deus. Apesar do nosso pecado, apesar da nossa rebelião, apesar das nossas obras, às vezes, não serem suficientes. E não são, nunca. Mas pela graça de Deus, o meu nome está escrito no livro da vida. E quando os livros se abrirem e se chamar... Aliás, acho que há um hino, e eu às vezes lembro-me. Quando se fizer chamada... os irmãos sabem. Quando se fizer chamada... Fizer chamada por quê? Por esse livro da vida. Quando se fizer chamada, então lá estarei. Mas também os livros das obras serão abertos.
E, meus irmãos, nós não somos salvos por aquilo que está no livro das obras, mas nós somos galardoados pelas obras. Jesus falou de galardões, não é? Que galardão é que você vai receber? Deixem-me colocar as coisas assim. Que galardão é que eu vou receber com aquilo que o Senhor me tem dado? Ele vai dizer para mim, e eu vou terminar com isto, o grupo de louvor já pode entrar. Ele vai dizer para mim, bem está, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, sobre o muito colocarei. Será que vai dizer isso? Eu espero que sim, meus irmãos. Porque sabem qual é a alternativa a estas palavras? Mau está, servo mau e infiel. No pouco foste infiel, retira tudo aquilo que tens. Quando o livro das obras for aberto, o que é que vai estar lá escrito a nosso respeito? Meus irmãos, é o tempo aqui e agora. É o tempo para duas coisas. Conforme a palavra de Deus diz, e eu hoje estou tão imbuído da palavra de Deus. Ele diz, hoje é o dia da salvação. Se você não está salvo, hoje é o dia da salvação. É o dia que você pode aproveitar, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Pela graça sois salvos. Mas hoje também é o dia que nós podemos fazer um compromisso com Deus, dizer, Senhor, eis-me aqui, use-me a mim. Você está pronto a servir o Senhor? Entrega a sua vida nas mãos dele. Não olhe as circunstâncias, não fica à espera que tudo dê certo, tudo esteja perfeito, que tudo vá de acordo com o seu plano, mas é o plano de Deus. Meus irmãos, eu desejo muito que Deus tenha a primazia nesta igreja, que Deus seja realmente Senhor aqui, no nosso meio, porque é Ele que nós um dia vamos dar contas. Eu já falei demais, perdoem-me, mas o meu coração hoje está cheio da palavra.